Está começando mais uma 5 Minutes Class. Hello, jovens padawans, how you doing? Peraí, wait. Antes de você continuar assistindo, só para te informar, essa aqui é a segunda parte da aula sobre Present Perfect. Se você quiser ver a primeira parte, que é essa aqui, clica na bolinha que vai aparecer para você aí, ó, aonde tá apontando a setinha, isso, clica nela e aí você assiste a primeira parte da aula e depois volta para cá. Já assistiu? Então, perfeito, bora continuar. Bem, então o propósito geral do Present Perfect é falar de algo que aconteceu no passado, mas tem uma conexão com o presente. Para falar do segundo propósito, eu quero que você imagine comigo uma linha do tempo. E essa linha do tempo funciona assim, você escolhe o ponto do passado em que ela começa e essa linha vai vir até o ponto do presente. Neste propósito, nós vamos falar se algo aconteceu dentro desse período que a gente estabeleceu ou quantas vezes essa coisa aconteceu dentro desse período. Como eu sempre digo, explicar pode ser um pouco mais complicado. Então, se você não entende a explicação, se concentre nos exemplos que eu vou dar e sempre use eles como referência. Dentro desse propósito, nós podemos perguntar se alguém já fez ou já esteve em algum lugar. Eu posso perguntar assim: Have you ever been to Canada? Ou seja, você já esteve no Canadá? Ao pé da letra, tem você já estado no Canadá? Ô, Teacher Pedro, mas o já não seria o already? Não nesse caso. Nesse caso, o seu já é o ever, porque o already significa mais cedo do que o esperado. Nesse caso, o que a gente quer perguntar é se a pessoa em qualquer momento existente já esteve no Canadá. Então, se você quiser perguntar se alguém já esteve, já fez, enfim, sempre use o ever, tá bom? Have you ever been to Canada? Olha o been aí. O que é o been? O been é a terceira forma do verb to be. Am, is, are, no presente, todas essas formas. Passado, was e were. Participle, particípio, been. É a terceira forma do verb to be. Então, você já esteve no Canadá? Have you ever been to Canada? Se você, no caso, já esteve no Canadá, você pode dizer o seguinte: Yes, I have already been to Canada. Olha aí, nesse caso você pode usar o already, né? Porque você já esteve. Mas para a pergunta, você usa o ever, beleza? Então, yes, I have already been to Canada. Já estive no Canadá, yeah. Agora, se como no meu caso, você não esteve no Canadá, você pode falar assim: No, I have never been to Canada. Ou seja, não, eu nunca estive no Canadá. Olha aí, eu uso never. I have never. Cuidado, você não pode dizer I haven't. Never. Porque aí você faz duas negações e aí fica incongruente. Outro exemplo, she hasn't talked to him since college. Ela não fala com ele desde o colégio. Ao pé da letra, ela não tem falado com ele desde o colégio. Talked, como a gente já viu, é um verbo regular, então a terceira forma dele também é talked. O que é legal aqui é o since college. A gente usa muito o since no Present Perfect. Eu faço ou não faço isso desde. Ou seja, o desde, ele faz uma conexão muito clara entre o passado e o presente. Nós também poderíamos dizer she hasn't talked to him for 10 years. Ela não fala com ele faz 10 anos. Por 10 anos. For 10 years. Que esse cara aprontou, hein? Último exemplo seria o seguinte: I haven't taken a shower today. Eu não tomei um banho hoje. Ou eu não tenho tomado um banho hoje. I haven't taken a shower today. O today, ele estabelece uma conexão com agora. Por quê? Porque é hoje, né? Algo que tá acontecendo ainda. Nós também costumamos usar muito o elemento this mais um tempo que a gente estabelece. Então essa mesma frase poderia ser I haven't taken a shower this morning. I haven't taken a shower this week. This month. This year, meu Deus. Então olha que interessante. Contanto que eu use o this, eu posso utilizar o período que eu quiser, com o tamanho que eu quiser. Agora que você já aprendeu os propósitos, eu vou te ensinar também o que você não pode fazer usando o Present Perfect. Você nunca deve usar uma frase no Present Perfect mais um elemento que estabeleça um período isolado no passado. Por exemplo, nessa mesma frase que a gente viu, se eu dissesse I haven't taken a shower yesterday, isso estaria completamente errado. Por quê? Yesterday não tem conexão nenhuma com agora. Ontem é ontem, tá isolado. Então não tem como eu conectar o ontem com agora, porque o ontem já passou. Eu não poderia dizer também I haven't taken a shower last week, last month, a year ago.
Não, eu não poderia usar esses elementos porque eles fecham, eles isolam esse período ao qual eu me refiro no passado, e aí não tem como eu conectá-los ao presente. Você só pode usar elementos que façam uma ponte entre o passado e o presente. Se você gostou desse vídeo, por favor, não se esqueça de curtir, porque isso ajuda muito o meu canal a crescer. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para que você possa ficar sabendo das novidades que virão por aqui no canal. E se você conhece alguém que está estudando inglês assim como você, compartilhe esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu canal a crescer. Tudo isso que eu falei ajuda muito o meu canal a crescer. See you around.